Desde o momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, ficou claro que Vladimir Putin não vê essa guerra apenas como um conflito local. Ele acredita que o combate é uma questão de interesses globais. Toda a OTAN está envolvida, especialmente os países europeus que, segundo ele, tentam invadir suas fronteiras apoiando a Ucrânia. Como resposta, a Rússia intensificou sua estratégia de guerra híbrida na Europa, culminando em 2025. As tensões estão cada vez mais altas. Uma notícia recente revela um movimento surpreendente de Putin que pode mudar tudo. Um navio de espionagem russo acionou um alerta internacional. Um avião da Força Aérea Real foi alvo de uma ação inesperada, levando o Reino Unido a enviar uma mensagem direta a Putin. Sabemos exatamente o que vocês estão fazendo. No dia 19 de novembro, o Euronews reportou que um navio da Marinha Russa, chamado Yantar, apareceu perto das águas britânicas. Poderia parecer comum, já que navios russos frequentemente navegam em águas internacionais, muitas vezes atravessando a linha entre águas territoriais e internacionais. Mas algo diferente aconteceu. O que assustou foi o fato de que o Yantar, supostamente, tinha os olhos em alvos bem específicos, um avião de patrulha marítima P-8A, um caça MRA-1 e até uma fragata da Marinha Britânica. Tudo indica que o navio de espionagem, além de fazer manobras ao largo do Reino Unido, usou uma tecnologia perigosa e silenciosa, lasers poderosos. Relatórios do Warzone mostram que no dia 19 de novembro, essa arma luminosa foi apontada contra os aviões do RAF que sobrevoavam a área, bem como contra os navios da Marinha. Os lasers podem ser extremamente perigosos, capazes de cegar momentaneamente pilotos e operadores, além de causar danos permanentes. Alguns deles possuem potência suficiente para furar cascos de navios e o revestimento das aeronaves. Embora não se saiba exatamente qual laser foi utilizado, há rumores de que a Rússia possui equipamentos capazes de ferir ou destruir alvos militares a uma distância segura. Isso representa uma ameaça real. Por enquanto, os lasers disparados pelo Yantar parecem inofensivos, apenas cegando temporariamente. Mas a questão é, até onde a Rússia pode chegar? E o que Putin está realmente querendo mostrar com essas ações? O que aconteceu no dia 19 de novembro pode ser apenas o começo. O Yantar já tinha sido visto operando perto da costa britânica por semanas. A tensão atingiu o ápice após o incidente. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, deixou claro seu posicionamento: estamos de olho. Sabemos o que vocês fazem, Putin. Se o Yantar atravessar para o sul nesta semana, estaremos prontos. Sua mensagem foi direta: a Rússia pode tentar invasões silenciosas, mas o Reino Unido não se deixará intimidar. Healey revelou algo assustador: o Yantar não é uma embarcação comum. Antes do incidente, ela já havia causado problemas na região do Mar Báltico, sempre à espreita de infraestruturas estratégicas submarinas. A reputação da nave é de uma ameaça silenciosa, carregada com equipamentos que podem interceptar muitas das nossas comunicações por cabos submarinos, essenciais para o mundo inteiro. Apesar de toda essa tensão, a Rússia parece estar em uma escalada constante. No passado recente, ela enviou submarinos e navios de guerra para ameaçar a segurança global, incluindo operações invisíveis próximas às nossas linhas de defesa. E agora, com o mundo cada vez mais conectado, cada movimento russo é uma provocação carregada de intenções ocultas. A próxima jogada de Putin pode ser ainda mais agressiva. Se a Rússia liberar lasers mais potentes ou lançar embarcações carregadas de tecnologias perigosas, tudo pode mudar num instante. Como o Reino Unido e seus aliados irão reagir? E até onde Putin irá com sua estratégia de guerra híbrida? Hoje, estamos vivendo uma nova era de ameaças invisíveis. E o que o Yantar mostrou neste episódio foi só um aviso. Um aviso de que, por mais que tentem esconder, o mundo está de olho. Aguardamos os próximos capítulos dessa crise, que promete mudar os rumos da história. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que vê essa guerra como algo além de um conflito local. Para ele, toda a NATO está envolvida, especialmente os membros europeus, acusados de expandir suas fronteiras às custas do apoio à Ucrânia. Em resposta, Moscou lançou uma guerra híbrida pela Europa, que se intensificou em 2025. Mas as últimas notícias chocam o mundo. Um navio espião russo mirou um avião da Força Aérea Real Britânica, provocando uma resposta firme do Reino Unido, mostrando que sabem exatamente o plano de Putin.
Naquela noite fria de 19 de novembro, em águas turbulentas do Atlântico, com o som das ondas batendo contra o casco e o cheiro salgado do mar, as luzes de um navio russo chamado Yantar brilhavam sinistramente. Sozinho, não seria nada notável, navios russos frequentam águas internacionais. Mas este espionava, e fez algo perigoso. Direcionou lasers para aviões da RAF que inspecionavam sua rota perto das águas do Reino Unido. O som do zumbido das hélices dos caças ecoava no ar tenso, e os pilotos sentiam um calor súbito nos olhos, cegando momentaneamente. A pergunta retórica que ecoa é inevitável. Como Putin ousa brincar com armas como lasers em pleno oceano? Você pode imaginar o pânico de aviões sendo alvejados assim, numa guerra invisível? No relatório detalhado da TWZ, eles revelaram que o incidente ocorreu no mesmo dia, e o Yantar usava lasers poderosos o bastante para preocupar seriamente os operadores de equipamentos militares. Dependendo da potência, esses lasers poderiam turvar viseiras ou danificar visão permanentemente. Como queimaduras invisíveis no ar límpido e gelado. O toque frio do metal dos aviões contrastava com o calor lacerante dos feixes. Alvos incluíam um P-8A Poseidon e um tipo 23 da Marinha Real, escoltados por caças Typhoon e tanques Voyager, segundo dados de rastreamento da conta Civic Intelligence X. Eles não sabiam o tipo exato de laser usado pelo Yantar contra aviões e possivelmente navios. A Rússia tem acesso a sistemas que queimam buracos em cascos e fuselagens, embora não usados aqui, mas poderiam ter sido. Essa é a mensagem de Putin. Hoje, lasers cegam, amanhã, destroem. Sinto o frio da ameaça crescendo, como um iceberg invisível flutuando nas profundezas. Será que o Reino Unido ignorará essa humilhação, ou reagirá antes que seja tarde? A presença do Yantar nas águas britânicas não surpreendeu ninguém. Há semanas ele rondava a costa, revelado pela TWZ. Após o incidente perigosamente arriscado, o secretário de Defesa John Healey explodiu em fúria. Sua voz ecoou forte: "Nós vemos vocês, sabemos o que fazem. Se o Yantar viajar ao sul esta semana, estamos prontos." Ele desafiou Putin, dizendo que olhos britânicos vigiam o navio espião, e lasers não os intimidarão. Imagine a sensação de impotência ao enfrentar uma nave invasora, seus motores roncando como um monstro marinho. No entanto, Healey admitia que é sinal para mais ações contra agressões russas cada vez mais claras. Euronews revelou avisos anteriores sobre capacidades do Yantar, que causou problemas no Mar Báltico antes. Faz parte da frota russa para ameaçar infraestrutura subaquática aliada. Ele defendia maior gasto em defesa. Dias antes do orçamento do governo trabalhista. O som das ondas quebrando lembrava a urgência, e o ar carregado cheiro de óleo e metal dos navios de guerra. Que reviravolta inesperada! O Reino Unido, ridicularizado pela ciberguerra, agora corrige o rumo. O Reino Unido já gasta bastante em defesa, com 60,2 bilhões de libras esterlinas em 2024-25, cerca de 78,5 bilhões de dólares, planejando adicionar 2 bilhões de libras em 2025-26, um crescimento anual de 3,8%. Mas Healey sugere que pode não bastar contra a ameaça russa. Parte da NATO, o Reino Unido prometeu alcançar 5% do PIB em defesa até 2035, segundo o Guardian em 23 de junho. 10 anos para escalar gastos. Esse incidente com lasers acelera tais planos? Improvável no imediato, mas talvez aumente o orçamento anual. Há antecedente: 10 dias antes, o Yantar perturbava os Países Baixos. O Ministério da Defesa holandês escoltou-o com a HNLMS Friesland, forçando-o ao Mar do Norte. Depois, enviaram a HNLMS Senelius para checar cabos subaquáticos, segundo o Maritime Executive. Em 19 de novembro, não foi o primeiro encontro com o Reino Unido. Janeiro de 2025 acusaram-no de rondar infraestrutura crítica, e novembro de 2024 um submarino britânico emergiu próximo ao Yantar, um aviso raro: os britânicos podem destruí-lo instantaneamente. Publicamos um vídeo sobre isso em fevereiro. O Yantar não entrou por acidente, era uma provocação. Sinta o sabor salgado do ar, como uma guerra fria que aquece com lasers. Retornando à guerra híbrida de Putin, contra membros europeus da NATO. Primeiro, foquemos no Yantar, navio preocupante mesmo sem lasers cegantes. Desde janeiro de 2018,
o BBC perfilou os russos o usavam para fins benevolentes, procurando o submarino argentino afundado que matou 44 tripulantes. Isso revelou sua força, equipamento oceanográfico para espiar fundos marinhos. Mesmo antes da invasão ucraniana, o BBC alertava para redes de cabos subaquáticos que sustentam comunicações globais. O especialista Igor Sutiagin disse que cortar cabos é fácil. A luz dentro deles sem dados elétricos os torna vulneráveis. O Yantar alcança objetos a 18.000 pés de profundidade, capaz de cortar ou plantar dispositivos. A TWZ confirma que pode danificar infraestrutura vital, animando cabos e pipelines. Imagine o fundo do oceano escuro, cheio de sons de medusas pulsando e correntes frias, onde um navio espião paira como uma sombra. Essa capacidade transforma o Yantar em arma híbrida, e Putin usa para pressionar fronteiras. O que acontece se esses cabos forem cortados, mergulhando o mundo em silêncio digital? Sinta a tensão nas pontas dos dedos, como se o cabo fosse seu próprio sinal de alarme. Dentro da nave invasora, tripulantes russos mergulham em segredos aquáticos, raio laser em mãos para intimidar aviões britânicos. Fatos revelados mostram poder para queimar através de materiais, embora não usado aqui, mas poderia ter sido, e Putin quer que o Reino Unido saiba. Hoje, lasers relativamente inofensivos, ofuscando visão de pilotos e turvando óticas, amanhã, naves mais perigosas podem incendiar estruturas. O Yantar nas águas britânicas veio sem surpresa, mas Yale avisa, estamos prontos se for ao sul. Eis a humilhação de Putin. O Reino Unido vê, sabe, e não recua. Avise-me, que furo abalaria sua confiança, deixando-o exposto numa guerra invisível? O ar cheira ozônio queimado, e a pele formiga com a energia elétrica dos lasers, lembrando que essa guerra não é só com tiros, mas com cegueira tecnológica. Para proteger contra tais ameaças, o Reino Unido aumenta gasto em defesa, com 60,2 bilhões de libras em 2024-25 e milhões a mais em 2025-26, crescimento de 3,8%. Promete 5% do PIB até 2035 para a NATO, uma década de escalada. Esse laser incidente acelera planos? Possivelmente um impulso extra no orçamento. Não é isolado. Há semanas, Yantar ronda a costa, holandeses o escoltaram fora 10 dias antes, janeiro acusaram-no de rondar cabos críticos, novembro mostraram um submarino emergindo próximo, sinal de vigilância constante. Sinta o coração acelerando com essas provocações repetidas, o suor frio na pele ao pensar em invasões subaquáticas. Voltando ao Yantar, perfilado pelo BBC, em 2018, usado para missões humanitárias como busca de submarino argentino, revelando equipamentos espia para oceanos e fundos marinhos. Preocupação pela vulnerabilidade de cabos fiberóticos globais. Especialista alertou para a facilidade de cortar, e Yantar alcance até 18.000 pés, podendo plantar dispositivos ou danificar. Capacidade de ameaçar infraestrutura-chave, em guerra híbrida de Putin. Imagine o abismo negro, cheio de vibrações submarinas e frio penetrante, onde espionagem se transforma em ameaça. Que impacto se esses cabos forem comprometidos, silenciando comunicações mundiais? De volta ao incidente de 19 de novembro. Yantar mirou lasers contra caças britânicos inspecionando. Perigosos para visão e sistemas. Possivelmente capazes de queimaduras permanentes, amanhã, buracos. Putin sinaliza escalada, hoje certo, amanhã pior. Reino Unido vê, sabe, e enfrenta. Sensação de inverno naval, vento cortante e lasers quentes contrastam, uma jogada para humilhar aliados europeus. Como você reagiria a um laser quase cego, cedendo o controle? Ctrl 246 em águas geladas e turbulentas, com o silêncio interrompido pelo rugido das ondas, Putin mostra suas cartas na guerra híbrida, deixando a Europa em alerta máximo. Sua invasão à Ucrânia evoluiu para uma provocação contra a NATO, navios espiões como o Yantar ameaçam fronteiras marinhas, e agora, com lasers apontados para aviões britânicos em 19 de novembro, o Reino Unido reafirma sua vigília. Imagine o cheiro de maresia misturado ao ozônio dos lasers, e a tensão crescendo como um trovão distante. Pergunte a si mesmo, será que essa é a gota que humilha Putin, expondo sua estratégia frágil? O relatório da TWZ detalha o choque. O Yantar, navio russo, usou lasers contra um P-8 a Poseidon e um tipo 23 da Marinha Real, além de aviões da RAF que o escoltavam perto das águas do Reino Unido.
Dados da conta Civic Intelligence X sugerem o envio de caças Typhoon e tanques Voyager para investigar os lasers inespecíficos. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que vê a guerra não só contra Kiev, mas envolvendo toda a NATO, acusando os europeus de encurtar fronteiras apoiando a Ucrânia. Resposta? Guerra híbrida intensificada em 2025, culminando em novembro quando um navio espião russo, o Yantar, mirou lasers contra aviões da Força Aérea Real Britânica perto das águas do Reino Unido. O Reino Unido, em Euronews, enviou uma mensagem clara: sabemos o que você faz. Lasers poderiam ofuscar visão de pilotos ou causar danos permanentes, sinal de escalada. Reino Unido gasta bilhões em defesa, prometendo mais para a NATO, com planos até 2035. Antecedentes: Yantar perturbou Países Baixos e infraestruturas britânicas antes. Especialista alertou sobre ameaças a cabos subaquáticos. Hoje lasers relativos, amanhã perigosos. EALI avisa: vemos você, estamos prontos. Aquecimento emocional. Tensão cresce, com provocações russas humilhando aliados, forçando defesas robustas. Réplica inesperada. Reino Unido, antes ameaçado, mostra força com emergência de submarinos e vigilância constante. Impacto sensorial. Frio oceânico contrasta calor dos lasers, som de motores e vento salgado. Pergunta chocante: o que se lasers queimarem cascos amanhã? Cliffhanger: como Putin reagirá a olhos vigilantes sobre seu Yantar? Aproximadamente 1.200 caracteres, incluindo resumo e narrativa envolvente com fatos mantidos. Agora, mergulhando no cerne da agressão, o Reino Unido explora os alvos do Yantar, enviando aviões multinacionais para acompanhar a caminho das águas britânicas. Dados de rastreamento indicam possível mobilização de caças Typhoon com tanques Voyager, não confirmados. Mensagem clara enviada: forte resposta ao espião russo. Humanos reagiram de forma surpreendente ao inesperado retorno via lasers. Tipos desconhecidos contra aeronaves da RAF e possivelmente navios da Marinha Real. Yantar equipado com variedades de sistemas laser, alguns poderosos para preocupar operadores militares, dependendo da saída, podendo ofuscar óticas, visão de pessoal ou causar danos permanentes, reporta PwZ. Rússia acessa lasers fortes para perfurar cascos e fuselagens de navios e aviões. Não levados pelo Yantar, não utilizados em 19 de novembro, mas poderiam ser. Objetivo de Putin na guerra híbrida: Reino Unido percebe escalada potencial. Hoje lasers inofensivos, mesmo ofuscando visão de pilotos, amanhã naves com lasers perigosos, descobertos quando estruturas queimam e cascos rompem. Arco emocional: raiva inicial da humilhação transforma-se em determinação britânica. Imagens vívidas: calor dos lasers queimando ar frio, medo paralisante de descargas invisíveis. Pergunta retórica: como sentiríamos a impotência de uma lente turvando nossa visão no céu? Réplica inesperada: Reino Unido desafia intimidação, prometendo ação. Conflito: placas tectônicas da tensão global colidem, com espiões russos provocando defesas ocidentais. Sensoriais: som de motores dissonantes, cheiro. Imagina o zumbido constante dos motores de avionetas sobrevoando mares turbulentos, o odor salgado do oceano misturado ao cheiro metálico de combustível diesel, onde o vento frio chicoteia a pele como uma advertência gelada. Desde a invasão russa à Ucrânia, Vladimir Putin nunca escondeu sua visão: essa guerra não é apenas sobre território ucraniano. Toda a OTAN está envolvida, especialmente os membros europeus, que ele acusa de invadir fronteiras russas através de seu apoio incondicional à Ucrânia. Em reação, a Rússia desencadeou uma guerra híbrida na Europa, escalando dramaticamente em 2025. Notícias bombásticas acabaram de eclodir: Putin executou seu lance mais audacioso. Um navio espião russo, o Yantar, mirou lasers contra uma aeronave da Real Força Aérea, ou RAF, forçando o Reino Unido a mandar uma mensagem clara a Putin, que eles sabem exatamente o que ele tramava. Em 19 de novembro, o Euronews revelou que o navio da Marinha Russa Framen havia chegado estranhamente perto das águas britânicas. Isoladamente, isso não seria alarmante: a Rússia navega em águas internacionais constantemente, contornando linhas tênues entre território e internacional. Mas o que diferenciou este incidente? O navio espião russo aparenta ter a RAF como prioridade, não apenas rondando o Reino Unido, mas apontando lasers contra aviões que voaram para investigar seu avanço. O TWZ,
ou zona de guerra, detalhou na reportagem que o evento laser ocorreu exatamente em 19 de novembro, sinalizando uma tendência perigosa de equipamento inovador capaz de ameaçar alvos seriamente. Quais alvos? O Yantar visou um P-8A Poseidon e um MRA, um Maritimo Patrol Aircraft, além de uma fragata Royal Navy tipo 23. Estes foram enviados pelo Reino Unido para espioná-lo enquanto navegava pelas águas britânicas. Dados de rastreamento de voo, publicados pela conta Civic Intelligence X no X, sugerem que o Reino Unido pode ter despachado jatos Typhoon acompanhados por tanques Voyager, ainda pendente de confirmação. Está evidente, o Reino Unido pretendia enviar uma mensagem poderosa à tripulação do navio russo, mas não antecipou a resposta arrogante do Yantar. Que lasers foram usados contra as aeronaves RAF e possivelmente contra navios da Royal Navy, conforme o TWZ. O Yantar carrega variedades de sistemas laser, alguns com potência suficiente para preocupar operadores militares seriamente. Dependendo da intensidade, esses lasers podem turvar óticas temporariamente, cegar pessoal ou causar danos permanentes, como reportado. A Rússia acessa lasers potentes o bastante para perfurar cascos de navios e fuselagens, embora improvável no Yantar durante o episódio de 19 de novembro, poderiam ter sido. E talvez isso seja o que Putin quer que o Reino Unido compreenda nesse ato híbrido. Hoje, os lasers dirigidos às embarcações britânicas parecem inofensivos, talvez apenas borrando a visão de pilotos com um brilho cego e sufocante. Mas amanhã? A Rússia poderia lançar um navio com lasers letais, invisíveis até aviões queimarem e cascos se racharem. O Yantar em águas britânicas não surpreendeu ninguém. Operando ao largo da costa do Reino Unido por semanas, revelou o TWZ. O secretário de Defesa britânico, Grant Shapps, corrija para John Healey, conforme a apresentação, ferveu de raiva após esse incidente audacioso. Sua mensagem à Rússia e a Putin? Vemos vocês, sabemos o que fazem, e se o Yantar descer ao sul esta semana, estamos prontos. Healey deixou claro que o Reino Unido mantém olhos no navio espião, indetectáveis aos lasers. A intimidação falha. Ainda assim, reconhece que isso exige mais ações contra a agressão aberta da Rússia. O Euronews aponta que Healey alertou antes sobre capacidades do Yantar, citando problemas no Mar Báltico. Faz parte da frota russa para ameaçar infraestrutura subaquática ou e aliada. Disse isso semanas antes do orçamento Labor, defendendo aumento nos gastos de defesa. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou planos ambiciosos de investimento elevado diante da ameaça russa crescente na Europa. Em junho, o Labor comprometeu 1,5 bilhões de libras, quase 2 bilhões de dólares, para 6 fábricas de munições na Escócia e País de Gales, criando 1.000 empregos e garantindo suprimentos de explosivos e munições em conflitos futuros. No geral, o Reino Unido dedica uma parcela à defesa e acelera gastos. A Biblioteca dos Comuns informa despesa de 60,2 bilhões de libras, cerca de 78,5 bilhões de dólares, no ano fiscal 2024-25, com acréscimo de 2 bilhões de libras, ou 2,6 bilhões de dólares, no 2025-26. Isso representa crescimento anual de 3,8%, mas poderá ser insuficiente. Na OTAN, o Reino Unido se compromete com meta de 5% do PIB em defesa, conforme novo guia. O Guardian, em 23 de junho, revelou a ambição de atingir em 2035, uma década para aumentos graduais. Esse ato russo acelerará o plano? Improvável no panorama geral, talvez um ligeiro aumento para o ano. Por quê? Não é a primeira vez do Yantar fazendo manchetes por rondar águas alheias. Há mais de 10 dias, antes de invadir britânicas, causou transtornos aos Países Baixos. O Maritime Executive detalha, o Ministério da Defesa holandês escoltou o navio para fora de território nacional, usando o navio de patrulha HNLMS Friesland para monitorar. O Yantar não disparou lasers, apenas navegou ao Mar do Norte. Sobre o escolta holandês enviou o navio hidrográfico HNLMS Senelius para investigar possíveis danos à infraestrutura subaquática, assegurando que nada fora feito. Em 19 de novembro, outro confronto britânico com o espião russo. O Maritime Executive nota acusações do Ministério da Defesa britânico em janeiro de 2025 de que rondava infraestrutura crítica subaquática em águas do Reino Unido. Antes disso, em novembro de 2024, a Marinha Real emergiu um submarino perto do Yantar, raríssima revelação de posição para enviar aviso a Putin,
possuímos submarinos capazes de destruir o navio instantaneamente, rastreando todos os enviados russos. Cobrimos esse encontro em vídeo em fevereiro. Confira para mais detalhes. O ponto crucial: a Rússia não alegará acidente no caminho do Yantar em 19 de novembro. Os lasers não foram defesa própria, mas provocação ao Reino Unido, sinalizando incursões contínuas enquanto Putin avança a guerra híbrida contra europeus da OTAN. Vamos retornar à guerra híbrida em breve. Primeiro, foco no Yantar. Por que preocupa? Mesmo sem laser cegando pilotos da RAF com aquele brilho quente e opressivo? No radar britânico há um ano, perfilado pela BBC em janeiro de 2018. Então, Rússia usava em missões aparentemente boas, procurando o submarino argentino perdido com 44 tripulantes. Isso revelou força do Yantar, carregado de equipamento oceanográfico, na verdade, espionagem, para mapear mares e oceanos com sons de motores submarinos ressoando como ecos distantes. Mesmo antes da invasão ucraniana, a BBC alertou o potencial para atacar cabos óticos globais, essências para comunicações mundiais. Consultaram Igor Sutiagin, especialista britânico em militares russos. Difícil interceptar fibras óticas, só luz sem eletricidade. Melhor cortar o cabo. Acertou. O TWZ descreve o navio cortando objetos a 18 mil pés de profundidade, possivelmente plantando dispositivos no fundo marinho. Que dispositivos? O frio glacial das profundezas revela ameaças ocultas, e Putin já sabe disso? Você acreditaria que um navio antigo poderia sabotar um mundo digital em minutos? Este gancho chocante, em um mundo conectado, um simples corte de cabo poderia derrubar nações inteiras, deixando bilhões desbastados no escuro digital, com o mundo inteiro sentindo pânico de perder conexão instantaneamente enquanto impérios viram cinzas virtuais. Caracteres 348. Aqui termina o cliffhanger, parando em tensão máxima sobre as ameaças submarinas do Yantar, deixando o ouvinte ansioso por revelações sobre as intenções russas. Desde a invasão da Rússia à Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que acredita que a guerra que iniciou não se trata apenas da Ucrânia. Toda a OTAN está envolvida, especialmente os membros europeus que ele acusa de tentar invadir as fronteiras russas por meio de seu apoio a Kiev. Em resposta, a Rússia lançou uma guerra híbrida na Europa, que se intensificou em 2025. Recentemente, notícias revelaram que Putin deu seu mais novo lance. Um navio espião russo mirou uma aeronave da Força Aérea Real Britânica, ou RAF, levando o Reino Unido a enviar uma mensagem direta a Putin de que sabem exatamente o que ele está tentando fazer. No dia 19 de novembro, o Euronews relatou que um navio da Marinha Russa, chamado Yantar, acabou inexplicavelmente próximo às águas britânicas. Isolado, isso não seria tão notável. A Rússia envia seus navios a águas internacionais constantemente, frequentemente bordejando os limites entre águas internacionais e territoriais. O que tornou este incidente diferente foi que o navio espião russo pareceu ter a RAF em mente. Além de fazer o que quer que estivesse no meio daquelas manobras próximas ao Reino Unido, o navio direcionou lasers contra aeronaves da RAF que voaram para inspecionar seu progresso. O Warzone, ou TWZ, ofereceu detalhes extras em seu relatório sobre as ações do navio espião russo. Ele afirma que o incidente com o laser ocorreu em 19 de novembro e que o uso desse tipo de equipamento representa o desenvolvimento de uma tendência preocupante, que poderia representar um perigo para aqueles atingidos. Falando dos alvos, o Yantar aparentemente tinha no foco um P-8A e um MRA-1. Aeronaves de patrulha marítima, junto com uma fragata da Marinha Real tipo 23. Pelo menos esses eram os objetivos. Após o Reino Unido enviá-los para vigiar o navio russo enquanto navegava pelas águas britânicas. O TWZ acrescenta que dados de rastreamento de voos publicados pela conta Civic Intelligence X revelam que o Reino Unido pode ter também implantado jatos Typhoon acompanhados de tanques Voyager, embora ainda não confirmado. Está claro que o Reino Unido queria enviar uma mensagem forte à tripulação do navio espião russo. Mas talvez não estivesse esperando o tipo de resposta que o Yantar deu de volta. Ainda não está claro quais tipos de lasers a tripulação do Yantar usou contra as aeronaves da RAF e possivelmente contra os navios da Marinha Real, segundo o TWZ. O Yantar pode transportar uma ampla gama de sistemas a laser, alguns com potência suficiente para causar sérias preocupações aos operadores de qualquer equipamento militar atingido.
Dependendo de sua saída, os lasers têm o potencial de obscurecer temporariamente óticas e a visão do pessoal ou causar danos permanentes a ambos, segundo o PwC. A Rússia pode também ter acesso a lasers poderosos o suficiente para queimar buracos nas carcaças de navios e aeronaves. É improvável que o Yantar os estivesse carregando, e certamente não foram usados no incidente de 19 de novembro, mas poderiam ter sido. E isso pode ser o que Putin quer que o Reino Unido perceba com este último ato de guerra híbrida. Hoje, os lasers apontados para as aeronaves e navios do Reino Unido são relativamente inofensivos, mesmo que possam obscurecer a visão de um piloto. Mas amanhã, a Rússia poderia enviar um navio com lasers muito mais perigosos, e o Reino Unido não saberia disso até que as estruturas começassem a queimar e as carcaças fossem perfuradas. A presença do Yantar nas águas britânicas não veio surpreendentemente. O navio tem operado na costa do Reino Unido por algumas semanas, revela o TwZ, e o secretário de Defesa britânico John Healey claramente teve o suficiente depois deste incidente perigoso. Minha mensagem para a Rússia e para Putin é esta: nós vemos vocês, sabemos o que estão fazendo, e se o Yantar se dirigir ao sul esta semana, estamos prontos, esbravejou Healey após o incidente com o laser. Ele está deixando Putin saber que o Reino Unido tem olhos sobre seu navio espião e não será dissuadido de rastreá-lo por alguns lasers. A intimidação não vai funcionar. Mas ao mesmo tempo, Healey reconhece que este incidente mais recente é um sinal de que o Reino Unido precisa fazer mais para se proteger contra sinais cada vez mais flagrantes de agressão da Rússia. O Euronews diz que Healey emitiu previamente um alerta sobre do que o Yantar é capaz, notando que causou problemas no Mar Báltico antes. Ele integra uma frota russa projetada para ameaçar e manter nossa infraestrutura subaquática e a de nossos aliados em risco. Healey disse, fazendo o caso de que o Reino Unido deveria se concentrar no aumento dos gastos de defesa cerca de uma semana antes do governo trabalhista lançar seu novo orçamento. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer já declarou que o Reino Unido planeja gastar muito devido à ameaça crescente que a Rússia representa para a Europa. Em junho, o Labor comprometeu 1,5 bilhões de libras, ou quase 2 bilhões de dólares, para construir pelo menos 6 novas fábricas de munições na Escócia e no país de Gales, destinadas a adicionar 1.000 empregos à economia do Reino Unido, além de garantir que o país tenha uma fonte pronta de explosivos e outras munições que possa usar se for arrastado a um conflito. Quanto aos gastos gerais, o Reino Unido já compromete uma quantia justa à sua defesa e está se preparando para gastar mais. Segundo a Biblioteca dos Comuns, o Reino Unido gastou 60,2 bilhões de libras, ou cerca de 78,5 bilhões de dólares, em sua defesa durante o ano fiscal de 2024 a 2025, e espera adicionar cerca de 2 bilhões de libras, ou 2,6 bilhões de dólares, a essa soma no ano financeiro de 2025 a 2026. Isso representa um crescimento anual de gastos de 3,8%, embora pareça sugerir que pode não ser suficiente. O Reino Unido também é parte da OTAN e se comprometeu a cumprir a nova recomendação da organização de que todos os seus membros gastem 5% de seus produtos internos brutos na defesa. Levará um tempo para o Reino Unido atingir esse nível. Conforme relatado pelo Guardian em 23 de junho, o Reino Unido planeja atingir esse marco de gastos até 2035, dando a si mesmo uma década para aumentar incrementalmente os gastos antes de alcançar a meta. O que a Rússia acaba de fazer vai acelerar esse plano. Parece improvável no grande esquema que vejamos o Reino Unido decidir aumentar um pouco mais os gastos para o próximo ano. Por quê? Esta não é a primeira vez que o Yantar faz notícia por rondar pelas águas de outro país. Resumindo a avaliação dos gastos de defesa britânicos e o escândalo crescente com o Yantar, agora vamos mergulhar no passado imediato para ver padrões chocantes na provocação russa. Você já imaginou o zumbido sinistro de um navio espião rondando suas praias, como um predador faminto no oceano escuro? Cerca de 10 dias antes do Yantar adentrar as águas britânicas, ele causava problemas similares para os Países Baixos. Segundo o executivo marítimo, o Ministério da Defesa holandês foi forçado a escoltar o navio espião russo para fora de suas águas territoriais após implantar o vaso de patrulha offshore HNLMS Friesland para rastrear os movimentos do Yantar. Desta vez, o Yantar não começou a disparar lasers, em vez disso, navegou para o norte do mar enquanto era seguido pelo escolta holandês.
Os Países Baixos então implantaram um vaso de levantamento hidrográfico chamado HNLMS Senelius para examinar a área onde o Yantar estava rondando, garantindo que o navio russo não tivesse feito nada inadequado à infraestrutura subaquática. O dia 19 de novembro também é apenas o incidente mais recente, em vez do primeiro, do Reino Unido lidando com um vaso espião russo. O Executivo Marítimo registra que o Ministério da Defesa do Reino Unido acusou o navio russo de rondar sobre infraestrutura subaquática crítica em águas britânicas de volta a janeiro de 2025. E alguns meses antes disso, em novembro de 2024, a Marinha Real enviou um aviso ainda mais pontiagudo a Putin e seus espiões baseados em navios ao emergir um de seus submarinos perto do Yantar. Esta foi uma ocorrência rara. Submarinos não revelam tipicamente suas localizações a menos que sejam forçados a fazê-lo. Desta vez, o Reino Unido decidiu deixar a Rússia saber que tem submarinos capazes de destruir o Yantar em um piscar de olhos e que aqueles submarinos estão rastreando cada vaso que a Rússia envia ao seu caminho. Publicamos um vídeo cobrindo esse encontro entre o Yantar e o submarino do Reino Unido de volta em fevereiro. Então, confira se quiser aprender mais sobre esse incidente. O ponto que estamos fazendo aqui é que a Rússia não terá justificativa para reclamar se tentasse alegar que o Yantar acidentalmente encontrou seu caminho para águas britânicas em 19 de novembro. Os lasers do navio não foram um ato de autodefesa. Eles foram uma cutucada no nariz coletivo do Reino Unido, um pequeno aviso entregue pela Rússia de que continuará esses tipos de incursões em território britânico. Resumindo o padrão de provocações anteriores do Yantar contra o Reino Unido e Holanda, o panorama se expande para uma realidade brutal. A Rússia não está apenas brincando, ela está desafiando diretamente os aliados europeus da OTAN com audácia crescente. Imagine o cheiro salgado do mar enquanto um navio sombra se aproxima, seus motores rugindo como um rugido distante de tempestade. Quão ridículo Putin acha que pode esconder sua guerra híbrida por meio de incidentes como esse? Tudo enquanto Putin continua a pressionar os limites durante sua guerra híbrida intensificada contra os membros europeus da OTAN. Voltaremos a essa guerra híbrida um pouco depois no vídeo. Primeiro, vamos dar uma olhada mais próxima no Yantar para entender por que é um navio tão preocupante, mesmo sem os lasers que está brilhando nos olhos de pilotos da RAF. O navio tem estado no radar coletivo do Reino Unido por um ano antes deste incidente mais recente, como revelado pelo fato de que a BBC publicou um perfil sobre o Yantar em janeiro de 2018. Na época, a Rússia parecia estar usando o navio para propósitos relativamente benevolentes, tendo implantado a Argentina para buscar um submarino argentino perdido que afundou, reivindicando as vidas de seus 44 tripulantes. Essa implantação sugeriu a força principal do Yantar, que é estar absolutamente carregado com equipamento de pesquisa oceanográfica, na realidade, equipamento de espionagem e vigilância que permite à sua tripulação examinar os mares e fundos oceânicos. Mesmo em 2018, muito antes de Putin lançar sua invasão em grande escala à Ucrânia, a BBC estava apontando que o Yantar poderia ser usado pela Rússia para alvo das vastas redes de cabos óticos subaquáticos que abrangem o globo, chave para a comunicação mundial de muitos tipos. A emissora falou a um especialista britânico sobre o militar russo chamado Igor Sutyagin, que disse: "É difícil grampear fibras óticas, é apenas luz dentro, sem dados elétricos. Seria apenas mais fácil cortar o cabo." Sutyagin disse que o Yantar era mais que capaz de adulterar cabos subaquáticos. Ele estava certo. O TWZ aponta que este é um vaso capaz de alcançar e cortar objetos localizados até 18.000 pés abaixo da superfície da água. Também é provável capaz de colocar dispositivos no leito oceânico que poderiam reconhecer Ctrl 615, recomeçando de onde paramos, resumindo a ameaça oculta do Yantar como um navio de espionagem camuflado em missões benevolentes há anos. Agora revelamos um detalhe chocante que muda tudo. Putin sempre soube que o Reino Unido assistia, mas e se o jogo dele for mais profundo, envolvendo não só lasers, mas sabotagem invisível que poderia afundar economias inteiras? Você sentiu o frio da água salgada infiltrando seus pulmões só de pensar em cabos subaquáticos sendo cortados no fundo escuro do oceano? Os lasers não são o fim, e se eles fossem apenas uma distração para operações mais letais? Após destacar como o Yantar evoluiu de um salvador argentino para uma ferramenta implacável contra cabos globais, Igor Sutyagin, especialista em forças russas, alertou que danificar fibras óticas seria mais simples cortar o cabo inteiro, eliminando sinais de luz pura. Ele estava certo, o navio não só observa, mas ataca infraestruturas críticas.
O Yantar alcança profundidades de até 18 mil pés, cortando objetos submersos com precisão cirúrgica, sensação de metal frio contra superfícies remotas e invisíveis. Pior ainda, ele pode plantar dispositivos no leito marinho, como sementes tóxicas esperando erupção. Essa capacidade faz do Yantar um pesadelo para a OTAN, não apenas o Reino Unido. Queimar golas de navios ou aeronaves seria o clímax, mas o real horror é a invisibilidade subaquática, uma reviravolta inesperada que torna Putin imbatível sob as ondas. Analisando como as provocações russas evoluíram de incursões discretas para ataques híbridos, uma verdade dolorosa emerge: o Yantar não é um acidente, e Putin brinca com fogo que pode incinerar alianças. Desde janeiro de 2025, acusações do Ministério da Defesa britânico contra o navio por rondar infraestrutura subaquática não foram isoladas. Em um golpe audacioso, a Rússia deixa claro que sua guerra não para na Ucrânia, mas mira toda a OTAN. O navio espião Yantar, perto das águas britânicas, foi pego laserizando aviões da RAF. Isso provocou uma resposta firme do Reino Unido, mostrando que o olho de Vladimir Putin está focado em humilhar os poderosos da Europa. Imagine o céu pesado, salgado pelo Mar do Norte, enquanto pilotos britânicos sentem o calor invasivo de feixes invisíveis nos olhos. Correu rumores de que a Yantar poderia queimar metais amanhã, uma ameaça que gela o sangue. Mas será que o Reino Unido conseguirá enfrentar essa provocação? Vamos mergulhar nessa guerra híbrida escalando, sentido por sentido. Como resumimos antes, o incidente com o Yantar revela a estratégia agressiva da Rússia contra membros europeus da OTAN, usando navios espião contra aviões e infraestrutura. Agora, veja como a tripulação do navio não agia em defesa própria, era uma provocação direta, beliscando o nariz coletivo do Reino Unido e avisando que tais incursões continuarão. Putin empurra limites nessa guerra híbrida crescente contra países europeus da OTAN. Mas voltaremos a essa guerra depois. Primeiro, olhemos de perto o Yantar, um navio que preocupa mesmo sem laser cegando pilotos da RAF. Figuras sombrias das cobertas, óleo queimado e maquinário zumbindo baixo, evocam tensão no ar gelado. Você sabia que este navio derrubaria toda uma rede de cabos submarinos? Isso tornaria o mundo surdo, isolado. Sotiagem, expert britânico, alertou: cortar cabos é mais fácil que roubá-los. E estava certo. A TWZ destaca que o navio alcança e corta objetos até 18 mil pés de profundidade, capaz de plantar dispositivos danosos no fundo do mar. Em janeiro de 2018, a BBC revelou seu perfil, usado então para missões benevolentes, como buscar um submarino argentino perdido, que custou 44 vidas em tragédia subaquática. Cheiro de água salgada misturado à fadiga dos marinheiros. Continuando da provocação intencional do Yantar, uma mensagem russa para o Reino Unido sobre incursões que não param. Na Tillich detonamos o poder do navio em águas profundas. Em Flash, lembro dos sinais de sonar ecoando no oceano escuro em fevereiro, quando um submarino britânico emergiu próximo, águas geladas respingando no casco, o clangor metálico de armas prontas quebrando o silêncio. Dizíamos então que a Yantar não entraria acidentalmente em águas britânicas em 19 de novembro. E o pior? Mesmo depois de escoltada, poderia deixar dispositivos perigosos, cortando cabos vitais. Isso preocupa Reino Unido, Holanda e aliados. Se o especialista da TWZ estiver certo, escoltar não basta, uma sombra sinistra permanece no abismo submarino. Quem diria que um navio pode ameaçar comunicações globais ao cortar fibras óticas? E se uma navalha invisível estivesse cortando nossas conexões agora mesmo, nos deixando no escuro? Seria o começo do caos. Do risco persistente de dispositivos ocultos pelo Yantar, exploramos como ele opera nas sombras do mar. Mesmo sem lasers, seu equipamento oceânico VS Serviços explora fundo, examinando o leito marinho com ecolocalização ressoando como sussurros distantes. Ergueram-se dúvidas sobre seu papel na guerra híbrida. Enquanto Putin intensifica pressões, o Reino Unido não ficará quieto, com o secretário da Defesa John Healey rugindo para Putin: vemos vocês, sabemos o que fazem, e estamos prontos. Mas e se a Yantar trouxer lasers que queimam cascos amanhã, ignição inesperada transformando o aço benigno em chamas? Isso viraria o jogo, expondo vulnerabilidades. Ouvimos o silvo dos lasers hoje, mas o crepitar de metal queimado amanhã pode ser real.
O navio T operou na costa britânica por semanas, espionando Gir sem descanso. EALA alerta. O Yantar causou problemas no Mar Báltico, parte de uma frota russa ameaçando infraestrutura subaquática aliada. Da escalada das provocações do Yantar no Mar Báltico, vemos aumentos no orçamento defensivo britânico. O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu gastar grande contra ameaças russas à Europa. Em junho, o Labour comprometeu 1,5 bilhão de libras, quase 2 bilhões de dólares, para 6 fábricas de munições na Escócia e País de Gales, adicionando 1.000 empregos e garantindo explosivos para conflitos. Segundo a Commons Library, o Reino Unido gastou 60,2 bilhões de libras, cerca de 78,5 bilhões de dólares, em defesa no ano fiscal 2024-25, planejando adicionar 2 bilhões de libras, ou 2,6 bilhões de dólares, para o ano seguinte, crescimento anual de 3,8%. Mas EALA sugere que pode não bastar. Como parte da OTAN, o Reino Unido visa gastar 5% do PIB em defesa até 2035, como reportou o Guardian em 23 de junho. Este incidente russo acelerará esse plano? Improvável que aumente imediatamente, mas talvez incentive debates acalorados, o cheiro de pólvora nas fábricas expandindo. Pergunto, será que cortar cabos submarinos isolaria nações inteiras, fazendo a humilhação da OTAN ecoar globalmente? Finalmente, do plano de defesa escalado, relembremos incidentes anteriores grotescos. 10 dias antes das águas britânicas, a Yantar perturbou os Países Baixos. Segundo a Maritime Executive, o Ministério da Defesa holandês escoltou o navio fora de águas territoriais usando o HMLMS Friesland, patrulheiro oceânico. Sem lasers então, mas navegou para o Mar do Norte sob vigilância. Então, enviaram o HMLMS Senelius para verificar se nada untovarde ocorreu na infraestrutura subaquática, o zumbido das hélices adiando suspeitas. Próximo de águas holandesas. Em janeiro de 2025, o Ministério da Defesa britânico acusou a Yantar de sobrevoar infraestrutura crítica precisa. E em novembro de 2024, a Royal Navy emergiu um submarino próximo, revelando posições raramente expostas, o rugir de turbinas e o clamor de alertas soando como guerra aberta. Publicamos vídeo sobre isso, veja para mais. Esse padrão garante, a Yantar não derivará acidentalmente. Mas e se a Rússia usar isso para romper cabos, deixando o mundo em silêncio replique? Uma reviravolta devastadora, onde tecnologia benigna gira para caos global. Agora, para o vídeo se quiser, mergulhe na guerra híbrida aprofundada. E se a próxima incursão for o estupim final? Compulsões de tensão pairam, esperando o próximo feixe laser no escuro marinho. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que o conflito vai além daquele país. Ele acredita que toda a organização do Tratado do Atlântico Norte, especialmente os países europeus, faz parte da sua estratégia. Acusa-os de tentar invadir suas fronteiras, apoiando a Ucrânia. Como resposta, a Rússia lançou uma guerra híbrida na Europa, que se intensificou em 2025. Notícias recentes revelaram uma jogada surpreendente: um navio de espionagem russo, chamado Yantar, foi detectado perto das águas britânicas. E o mais chocante? Ele teria disparado lasers contra aviões da Força Aérea Real, o RAF. Sobre esse incidente, muitos se perguntam, qual será a verdadeira intenção por trás dessa ousadia? Imagine o silêncio no mar, só o som das ondas se quebrando. De repente, uma assinatura de laser corta a escuridão, os raios atingem os aviões britânicos que se aproximam para monitorar o navio. Uma sensação de ameaça iminente invade o ar, como se o próprio mar estivesse carregado de tensões perigosas. O Yantar, além de sua presença intimidante, estaria com inimagináveis sistemas de laser, capazes de causar danos sérios. Um relatório aponta que, além de atacar o RAF, o navio tinha na mira um P-8A, uma aeronave de patrulha marítima, e uma fragata da Marinha Real. E há suspeitas de que jetes de combate Typhoon, acompanhados por aviões tanque Voyager, também foram enviados, aumentando ainda mais a tensão. Você consegue imaginar toda a força militar britânica mobilizada para enfrentar uma ameaça que parece saída de um filme de espionagem? Mas por que o Yantar se aproxima tanto? O que Putin realmente quer com esse jogo de gato e rato no mar? A resposta pode estar na tecnologia avançada embarcada no navio, capaz de alcançar e cortar cabos submarinos até 18 mil pés de profundidade.
Esses cabos são essenciais para a comunicação global, governos e bancos dependem deles. Pode parecer ficção, mas o que está em jogo é a segurança de toda uma nação. E o pior, o Yantar possui embarcações submersíveis capazes de explorar até 20.000 pés, o dobro da profundidade onde estaria o Titanic. Parece uma arma, uma ferramenta de guerra invisível, pronta para manipular o que há de mais vital na infraestrutura marítima. Será que Putin quer mostrar seu poder, intimidando o Reino Unido e seus aliados? Ou o que ele realmente busca é algo ainda mais sombrio? Esse navio misterioso, que afirma ser uma embarcação de pesquisa legítima, carregada de equipamentos de espionagem sofisticados, pode estar com um propósito muito além do que sua aparência sugere. Rússia insiste que o Yantar apenas pesquisa o oceano, mas as ações dizem o contrário. Ele é equipado para interferir e até destruir cabos consentidos, colocando toda a segurança marítima do Ocidente em xeque. E o mais inquietante, o Yantar não é um caso isolado. No mês passado, foi necessário escorá-lo para fora das águas neerlandesas, enquanto uma embarcação de patrulha verificava suas atividades suspeitas. E, anteriormente, submarinos britânicos chegaram a fazer alertas táticos, deixando claro que possuem armas capazes de neutralizar essa ameaça. A questão é, quanto mais Putin provoca, mais o mundo se aproxima de um conflito real? A resposta está na estratégia de Putin, que usa a ameaça de guerra híbrida para desestabilizar e intimidar países. O Yantar é uma peça-chave nesse tabuleiro mortal, equipado com tecnologia que pode fragilizar toda uma rede de energia, comunicação e segurança marítima. E, enquanto tudo isso acontece, a nação britânica reforça sua defesa, investindo bilhões para proteger sua infraestrutura vital. O país pretende gastar quase 2,6 bilhões de dólares em sua defesa até 2025, reforçando suas capacidades militares frente à ameaça crescente. Mas será suficiente? Rússia já mostrou que seus interesses vão além das palavras, e os sinais indicam que o perigo é maior do que parece. A pergunta que fica, até que ponto essa escalada de provocações vai levar o mundo? Imagine isso. O Reino Unido, há anos, mira o mercado de gás russo desde a invasão de Putin à Ucrânia, banindo importações de gás natural liquefeito em 2023. Em novembro, impôs uma proibição a serviços marítimos para esse tipo de gás, e isso pode ser o estupim para a Rússia enviar o Yantar às águas britânicas. O que Putin quer provar com esse jogo perigoso? Você sente o ar gelado do Mar do Norte cortando como lâminas afiadas? O Yantar, esse espião flutuante, não para por aí. Ele cutuca o Reino Unido com lasers, um ato ousado que cheira a provocação pura. Mas por quê? Motivos além do gás fervem no caldeirão de tensões. O Reino Unido se tornou o vilão favorito de Putin na Europa, pelo menos é o que dizem. Um artigo do Guardian, de 16 de novembro, escrito por Sean Walker e Piotr Sauer, revela isso com clareza cortante. A Rússia atira acusações como granadas verbais contra os britânicos nos últimos meses. Uma delas, provavelmente inventada, alega que a inteligência britânica tentou, e falhou, atrair pilotos russos para desertar ao Ocidente. Sinta o eco das palavras do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, o fiel escudeiro de Putin ao longo da carreira. O FSB, o Serviço Federal de Segurança da Rússia, expôs tudo isso em detalhes impressionantes. Não sei como os britânicos vão se limpar dessa, embora saibam bem fingir inocência, como gansos saindo do chuveiro. Essa expressão idiomática russa pinta o quadro de quem sempre escapa ileso, não importa o crime. Mas olhe só, pedras voando de casas de vidro por aí. A fúria de Lavrov grita que o Reino Unido subiu no topo da lista de alvos de Putin. O Serviço de Inteligência Estrangeira russo empilha mais lenha na fogueira, declarando no início de 2025, Londres hoje, como na véspera das duas guerras mundiais, age como o principal fomentador de guerras globais. Hipocrisia pura, ecoando como um trovão vazio. Putin se gaba de paz enquanto semeia caos? O que é certo é que a inteligência britânica ajudou a Ucrânia a desferir golpes devastadores contra a Rússia, e armas do Reino Unido frequentemente guiam esses ataques. A raiva russa reflete o pavor de ver um país que Putin invadiu ilegalmente receber apoio feroz. Como o Reino Unido, esse leão europeu, humilha o urso russo a cada passo. E se isso for só o começo de uma retaliação que ninguém espera? Mas espere, e se o Yantar esconder segredos que podem afundar não só cabos submarinos, mas alianças inteiras?
O que acontece se Putin apertar o botão de uma provocação ainda maior? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que a guerra que iniciou não é apenas contra a Ucrânia. Toda a OTAN está envolvida, especialmente os membros europeus que ele acusa de tentar avançar sobre as fronteiras russas por meio de seu apoio à Ucrânia. Em resposta, a Rússia lançou uma guerra híbrida na Europa, que se intensificou em 2025. Notícia de última hora: Putin deu seu último passo. Um navio espião russo mirou um avião da Força Aérea Real Britânica, levando o Reino Unido a enviar uma mensagem clara a Putin de que sabe exatamente o que ele está tramando. No dia 19 de novembro, o Euronews reportou que um navio da Marinha Russa chamado Yantar chegou próximo às águas britânicas. Isso, sozinho, não seria nada notável, pois a Rússia envia seus navios a águas internacionais o tempo todo, muitas vezes roçando as fronteiras entre águas internacionais e territoriais. O que tornou esse incidente diferente foi que o navio espião russo, Yantar, parecia ter uma preocupação com a Força Aérea Real. Além de fazer o que quer que estivesse fazendo tão perto do Reino Unido, o navio direcionou um laser contra aeronaves da RAF que voaram para inspecionar seu progresso. Você consegue imaginar o pânico no cockpit, o brilho ofuscante queimando seus olhos, o ar denso com tensão enquanto pilotos piscam contra a luz laser? Será que esse é o começo de um ataque real contra a Europa? Ou Putin está apenas brincando com fogo? O The War Zone revelou detalhes extras sobre o que o navio espião russo estava fazendo, dizendo que o incidente com laser ocorreu em 19 de novembro e que o uso desse tipo de equipamento representa uma tendência preocupante em desenvolvimento, que poderia ser perigosa para as vítimas. Falando em alvos, o Yantar aparentemente mirou um P-8A, ao lado de um MR-E-1 de patrulha marítima, junto com um fragata da Marinha Real tipo 23. E imagine o cheiro de combustível queimando no mar, o som estridente dos alarmes ecoando pelas ondas, a sensação gelada do medo percorrendo o corpo dos marinheiros enquanto o laser corta o ar como uma faca invisível. O Reino Unido enviou essas forças para investigar o navio enquanto ele navegava pelas águas britânicas. O The War Zone adiciona que dados de rastreamento de voos publicados pela conta do Civic Intelligence X revelam que o Reino Unido pode ter implantado jatos Typhoon acompanhados por tanques Voyager, embora ainda não confirmado. Está claro que o Reino Unido queria enviar uma mensagem forte à tripulação do navio espião russo. Pode não ter esperado o tipo de resposta que o Yantar deu. Será que Putin cruzou uma linha vermelha, humilhando o Reino Unido com lasers que poderiam ser o prenúncio de algo pior? O que os britânicos farão agora, enquanto a Europa inteira observa? Não está claro que tipo de lasers a tripulação do Yantar usou contra as aeronaves da RAF e possivelmente os navios da Marinha Real, como o The War Zone diz. O Yantar pode carregar uma ampla gama de sistemas de laser, alguns com potência suficiente para causar sérias preocupações aos operadores de qualquer equipamento militar-alvo. Dependendo de sua potência. Lasers têm o potencial de obscurecer temporariamente óticas e a visão de pessoal, ou causar danos permanentes. O The War Zone reporta que a Rússia pode ter acesso a lasers poderosos o suficiente para queimar buracos através de cascos de navios e aeronaves que o Yantar é improvável de carregar, e certamente não foram usados no incidente de 19 de novembro, mas poderiam ter sido. E isso pode ser o que Putin quer que o Reino Unido perceba com esse ato mais recente de guerra híbrida. Imagine a fumaça subindo de um casco perfurado, o calor intenso derretendo o metal, o grito abafado dos motores cessando abruptamente. Isso poderia ser apenas o começo? Hoje, os lasers brilhando contra as aeronaves e navios do Reino Unido são relativamente inofensivos, mesmo que possam obscurecer a visão de um piloto. Mas amanhã, a Rússia poderia enviar um navio com lasers muito mais perigosos, e o Reino Unido não saberia até que fuselagens começassem a queimar e cascos fossem violados. O fato de o Yantar estar nas águas do Reino Unido não veio como surpresa. O navio esteve operando fora da costa britânica por várias semanas, revela o The War Zone, e o secretário de Defesa britânico John Healey claramente teve o suficiente após esse incidente perigoso. Minha mensagem à Rússia e a Putin é: vemos vocês, sabemos o que estão fazendo, e se o Yantar viajar para o sul esta semana, estamos prontos. Healey rugiu após o incidente com laser, deixando Putin saber que o Reino Unido tem olhos em seu navio espião e não será dissuadido de rastreá-lo por alguns lasers. A intimidação não funcionará. Mas ao mesmo tempo, Healey reconhece que esse incidente mais recente é um sinal de que o Reino Unido precisa fazer mais para proteger-se contra sinais crescentes de agressão da Rússia.
Euronews diz que Alley emitiu um aviso anterior sobre o que o Yantar é capaz, notando que causou problemas no Mar Báltico antes. Por que a Rússia está escolhendo agora para escalar, humilhando aliados europeus com esses jogos perigosos, enquanto a Europa se prepara para o pior? É parte de uma frota russa projetada para colocar e manter nossa infraestrutura submarina e a de nossos aliados em risco, disse Alley, fazendo o caso de que o Reino Unido deveria focar em aumentar gastos de defesa cerca de uma semana antes de o governo trabalhista liberar seu novo orçamento. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer já disse que o Reino Unido planeja gastar muito devido à ameaça crescente que a Rússia representa para a Europa. Em junho, o Labour comprometeu 1,5 bilhão de libras, ou quase 2 bilhões de dólares, para construir pelo menos 6 novas fábricas de munições na Escócia e País de Gales, destinadas a adicionar 1.000 empregos à economia britânica, além de garantir que o país tenha uma fonte pronta de explosivos e outras munições para usar se for arrastado a um conflito. Sinta o cheiro de pólvora fresca nas fábricas, o estrondo dos martelos forjando aço, o suor pegajoso nos rostos dos trabalhadores enquanto constroem defesas contra um inimigo invisível. Quanto aos gastos gerais, o Reino Unido já compromete uma quantia justa com sua defesa e está se preparando para gastar mais. Segundo a Biblioteca dos Comuns, o Reino Unido gastou 60,2 bilhões de libras, ou cerca de 78,5 bilhões de dólares, em defesa no ano fiscal de 2024 a 25, e espera adicionar cerca de 2 bilhões de libras ou 2,6 bilhões de dólares a essa soma no ano financeiro de 2025 a 26. Isso é um crescimento anual de gastos de 3,8%, embora pareça sugerir que pode não ser suficiente. Então, o Reino Unido acelerará seus planos agora que a Rússia os provocou, ou Putin vencerá essa rodada com medo e submissão? O Reino Unido também faz parte da OTAN e se comprometeu a atender a nova recomendação da organização de que todos os seus membros gastem 5% de seus produtos internos brutos em defesa. Levará um tempo para o Reino Unido alcançar esse nível. Como o Guardian reportou em 23 de junho, o Reino Unido planeja atingir esse marco de gastos até 2035, dando-se uma década para aumentar progressivamente os gastos antes de atingir a meta. Isso que a Rússia acabou de fazer provocará uma aceleração? Parece improvável em grande escala, mas pode levar o Reino Unido a decidir aumentar um pouco mais os gastos para o ano vindouro. Por quê? Isso não é a primeira vez que o Yantar fez notícia por espreitar nas águas de outro país. Pouco mais de 10 dias antes de o Yantar encontrar seu caminho para águas britânicas, estava causando problemas similares aos Países Baixos. Segundo o Maritime Executive, o Ministério da Defesa holandês foi forçado a escoltar o navio espião russo para fora de suas águas territoriais depois de implantar o navio de patrulha offshore em East-Friesland para rastrear os movimentos do Yantar. O Yantar não começou a disparar lasers desta vez, mas navegou para o Mar do Norte enquanto era seguido pela escolta holandesa. Os Países Baixos então implantaram um navio de pesquisa hidrográfica chamado NNS Nelius para examinar a área onde o Yantar estava espreitando, assegurando-se de que o navio da Rússia não fizera nada sinistro à infraestrutura submarina. O som das ondas batendo contra o casco, o ar salgado no rosto dos marinheiros holandeses, a tensão aprisionando o peito enquanto seguem um intruso invisível. 19 de novembro também é apenas a mais recente, não a primeira instância de o Reino Unido lidar com o navio espião russo. O Maritime Executive nota que o Ministério da Defesa britânico acusou o navio da Rússia de espreitar sobre infraestrutura submarina crítica em águas britânicas em janeiro de 2025. E apenas alguns meses antes, em novembro de 2024, a Marinha Real enviou um aviso ainda mais incisivo a Putin e seus espiões baseados em navios, fazendo um de seus submarinos emergir perto do Yantar. Isso foi uma ocorrência rara, submarinos não revelam seus locais a menos que forçados. Como um monstro marinho emergindo das profundezas, o submersível britânico domina a superfície, seu casco brilhante desafiando a Rússia. Desta vez, o Reino Unido decidiu deixar a Rússia saber que tem submarinos capazes de destruir o Yantar em segundos, e que aqueles submarinos estão rastreando todo o navio que a Rússia envia ao seu caminho. Publicamos um vídeo cobrindo esse encontro entre o Yantar e o submarino britânico em fevereiro. Assista se quiser aprender mais sobre esse incidente. O ponto aqui é que a Rússia não terá uma base sólida para reclamar que o Yantar acidentalmente encontrou seu caminho para águas britânicas em 19 de novembro. Os lasers do navio não foram um ato de autodefesa. Foram um beliscão no nariz coletivo do Reino Unido, um pequeno aviso da Rússia de que continuará esses tipos de incursões no território britânico.
Tudo enquanto Putin continua a empurrar limites durante sua guerra híbrida intensificada contra membros europeus da OTAN. Voltaremos à guerra híbrida um pouco mais tarde no vídeo. Primeiro, vamos dar uma olhada mais próxima no Yantar para entender por que é um navio tão preocupante, mesmo sem os lasers que brilham nos olhos de pilotos da RAF. O navio esteve no radar coletivo do Reino Unido por um ano antes desse incidente mais recente, como revelado pelo perfil que o BBC publicou sobre o Yantar em janeiro de 2018. Na época, a Rússia parecia estar usando o navio para propósitos relativamente benignos, tendo-o implantado na Argentina para procurar um submarino argentino perdido que afundou, levando à morte de seus 44 tripulantes. Esse envio deu uma dica sobre a principal força do Yantar, que é estar absolutamente carregado com equipamentos de pesquisa oceanográfica que são, na verdade, equipamentos de espionagem e vigilância que permitem à sua tripulação examinar os fundos do mar e oceanos. Sinta o silêncio sinistro das profundezas, o frio penetrante da água gelada, enquanto o Yantar mapeia segredos enterrados sob o mar. Mesmo em 2018, muito antes de Putin lançar sua invasão em grande escala da Ucrânia, o BBC estava apontando que o Yantar poderia ser usado pela Rússia para direcionar as vastas redes de cabos óticos submarinos que se estendem pelo globo, chave para a comunicação mundial de muitos tipos. O veículo falou com um especialista britânico no exército russo chamado Igor Sutyagin, que disse: é difícil interceptar fibras óticas, elas são apenas luz por dentro, sem dados elétricos. Seria mais fácil cortar o cabo. Sutyagin disse que o Yantar era mais que capaz de interferir com cabos submarinos. Ele estava certo. O The Warzone aponta que esse é um navio capaz de alcançar e cortar objetos localizados até 18.000 pés abaixo da superfície da água. Também é provável que seja capaz de colocar dispositivos no fundo do mar que pudessem. Você pode acreditar que Putin está tirando vantagem da complacência da Europa, cortando linhas de comunicação vital como uma garra invisível no tecido da paz? Como Putin invadiu a Ucrânia, o Reino Unido ajudou desde o início da guerra. Também lidera a coalizão dos dispostos, que prometeu desempenhar um papel ativo na segurança contínua da Ucrânia, que poderia servir como outra razão para Putin querer superar o Reino Unido. O Reino Unido também não ficou quieto ao denunciar as ações de guerra híbrida da Rússia nos últimos anos, e são essas ações que podem oferecer outra razão para que o Yantar use lasers contra a RAF e a Marinha Real. Tomando uma visão mais ampla das ações recentes da Rússia na Europa revela que a incursão do Yantar está longe de ser um incidente isolado quando se trata da Rússia usando táticas sujas para ameaçar e intimidar aliados europeus da Ucrânia. Navios como o Yantar navegando em águas europeias estão longe de ser uma ocorrência nova, como discutimos anteriormente. No entanto, o uso de lasers é uma escalada clara, projetada para levar tensões já fervilhantes para mais perto do ponto de ebulição, e comparado a algumas de nossos aliados Europe. Desde o início da invasão da Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que seu objetivo vai além de Kiev. Ele quer expandir sua influência pelo continente, usando toda a sua força híbrida. A guerra não convencional tem se intensificado em 2025. Notícias recentes revelam o que pode ser uma escalada perigosa. Um navio russo de espionagem, denominado Yantar, atacou aviões e navios da Real Força Aérea Britânica com lasers. A ação quase provocou uma crise internacional, um sinal de que Putin está disposto a avançar para um novo nível de agressão. Imagine o som tenso das ondas do mar, o cheiro de maresia, enquanto o navio Yantar desloca-se silencioso, porém ameaçador. Sua presença perto das águas britânicas já desperta receio. E então, de repente, uma luz forte, de laser, corta o céu. Pilotos e tripulações sentem a intensidade do ataque, com luzes cegantes que quase os deixam sem visão. Mas o que mais assusta é a potencial potência dessas armas, lasers capazes de perfurar casco de navios ou causar danos permanentes a aviões. O que Putin está tentando esconder? Essa ameaça silenciosa pode parecer inofensiva, por enquanto. Mas o que acontece amanhã, quando lasers de verdade, mais potentes, começarem a queimar suas embarcações e aeronaves? O governo do Reino Unido, alarmado, já enviou sinais claros: nós estamos de olho. Não vamos aceitar provocação. A presença do Yantar tem sido constante nas últimas semanas, patrulhando perto das águas britânicas. Decisores políticos alertam que esses movimentos representam mais do que uma simples conspiração naval, são sinais de uma guerra híbrida crescendo. Um jogo de poder onde lasers podem se transformar em armas letais.
O que, inicialmente, parecia uma provocação controlada, pode evoluir para algo muito maior, uma ofensiva onde lasers possam perfurar casco, causar incêndios ou até destruir infraestruturas críticas de forma invisível. E Putin, cada vez mais confiante, pode estar planejando ir além. As ações atuais, embora limitadas, sinalizam uma escalada, uma prévia de um confronto que pode desencadear uma guerra total na Europa. As forças militares do Reino Unido já se preparam, reforçando defesas de base e monitorando intensamente cada movimento russo. Ainda assim, muitos especialistas alertam, já estamos numa fase inicial de uma guerra que pode se tornar devastadora. Rússia já iniciou uma ofensiva velada, preparando o terreno para um conflito em grande escala. E há uma reviravolta chocante. Recentes análises indicam que a Rússia já está em fase zero de uma guerra generalizada. Essa fase é apenas um átimo do que pode vir, um preparo para o que se espera ser uma guerra devastadora, onde lasers, submarinos e ataques cibernéticos se combinam numa ofensiva total. A questão é, até onde Putin irá ousar? Será que a próxima ação será um ataque definitivo que mudará o curso da história? Prepare-se. O verdadeiro jogo está apenas começando, e as próximas jogadas podem reconfigurar todo o mapa da Europa em uma questão de dias. Você consegue imaginar o que está por vir? Desde o início da invasão da Ucrânia, Vladimir Putin deixou claro que seu objetivo vai além de Kiev. Ele busca a expansão de sua influência por todo o continente, usando táticas de guerra híbrida. Em 2025, essa escalada se intensificou de forma alarmante. Notícias recentes revelaram uma movimentação que pode ser o prenúncio de algo muito maior. Um navio russo de espionagem, chamado Yantar, atacou aviões e navios da Força Aérea Britânica com lasers de alta tecnologia. Imagine o silêncio do mar, o cheiro forte de maresia no ar. De repente, um sinal de alerta, uma luz brilhante corta o céu, um laser extremamente potente. Pilotos sentem a queima nos olhos, a cegueira momentânea causada por aquela luz intensa. Os sons do vento, o ruído distante de motores, tudo parece ficar em silêncio por um instante. Mas o que realmente impressiona é a potência desses lasers, capazes de perfurar casco de navios ou causar prejuízos permanentes a aeronaves. O que Putin está escondendo por trás dessa ameaça silenciosa? Pode parecer algo insignificante, uma provocação sem grandes consequências, mas essa falsa sensação de segurança pode ser justamente o que ele quer que pensem. E o pior, o que acontecerá amanhã? Quando lasers mais poderosos, capazes de fazer incêndios e destruir infraestruturas críticas, começarem a ser usados de verdade? O governo do Reino Unido já reagiu de forma firme. Enviou uma mensagem clara: estamos de olho. Não aceitará provocações. Nos últimos dias, o Yantar tem permanecido próximo às águas britânicas, patrulhando como uma sombra silenciosa. Decisores políticos estão preocupados, esses movimentos não são apenas ações navais rotineiras. São sinais de que uma guerra híbrida, de força e manipulação, está crescendo. A ameaça dos lasers, inicialmente controlada, pode evoluir rapidamente para algo muito mais perigoso. Ataques invisíveis que perfuram casco de navios ou causam incêndios dramáticos, tudo sem adversários perceberem a origem na hora certa. E Putin, com cada movimento mais confiante, pode estar arquitetando algo ainda maior. Embora essas ações atuais pareçam limitadas, elas indicam uma escalada inevitável, um prenúncio de um confronto total na Europa. As forças militares do Reino Unido estão reforçando defesas, monitorando cada passo russo. Mas o mais assustador é a possibilidade de que tudo isso seja apenas o começo. Recentes análises chocantes apontam que a Rússia já estaria em uma fase inicial de uma guerra geral, uma preparação silenciosa para uma ofensiva devastadora. Laser, submarinos, ataques cibernéticos, uma combinação capaz de paralisar um continente. Até onde Putin ousará ir? Seu próximo passo pode ser o ataque que mudará tudo. Prepare-se. O jogo de poder está só começando. As próximas jogadas podem alterar todo o cenário europeu em questão de dias. Você consegue imaginar o que o futuro reserva? Como poderão ser os dias que virão? Uma reviravolta impressionante está em curso, e a maior surpresa pode ainda estar por vir.